Cara, isso, por coincidência, casa muito bem com. Acho que é até um assunto que eu ia levantar hoje, porque foi, sei lá, 90% dos conteúdos que eu consumi essa semana. Não, vai uns 60, vai. Foi exatamente sobre esse tópico de a parte Isso? genética, mas mais focado em longevidade. Vocês devem estar vendo aqui Hum. a minha tela. Esse cara aqui, David Sinclair, ele foi no Joe Rogan e no Lex essa semana. E ele já apareceu lá antes. Esse cara, acredite ou não, esse cara tem tipo 52 anos e ele trabalha no laboratório de Harvard com estudos de anti-aging. E o que Hum. ele faz? Eles estão fazendo vários estudos em ratos, né? Tipo, dependendo das substâncias que eles dão para os ratos, modificação de genes, né? Ou rotinas diferentes, tal. E ele está explicando como, tipo assim, não dá pra gente esperar a ciência validar 100% pra gente, pelo menos ele, que tem 50 anos, ele falou, cara, eu não vou esperar a ciência validar 100% antes de eu começar a fazer esse tratamento, porque já tá funcionando nos ratos e a Uhum. gente tá vendo, assim. Mas ele acredita que nos próximos anos, pra população, né, tipo mainstream, assim, vão chegar é, várias ferramentas de como você pode combater o passar, não o tempo em si, né? Porque ele fala, cara, não interessa quantas vezes a Terra deu volta no Sol. A sua idade, ela pode ser, se a gente for pensar a idade como tipo deterioração, deterioramento, enfim, deterioração do corpo, né, e da sua saúde, tipo física, se você for pensar Hum. se você for pensar na sua idade como meio que um score, tipo um credit score, tipo um level que você tá baseado em vários KPIs da sua saúde, ele fala, tipo, a gente consegue reverter o, o aging das pessoas, assim, o envelhecimento das pessoas. Ele fala que, tipo, acompanhando os testes dele, testes sanguíneos, né, testes Uhum. cardíacos e pulmonares e vários outros KPIs importantes, né, tipo, a nível de célula, de energia, né, mitocôndria. Ele falou que ele, nos últimos 10 anos, ele, tipo, rejuvenesceu 10 anos, assim. E é bizarro, Hum. porque ele começa a falar do nome de umas substâncias lá, chama NDA, uma outra M&M, alguma coisa assim. Tipo, ele tem umas substâncias que vem, eu procurei aqui, vende até na Amazon, assim, tipo, como suplementos anti-aging. E ele fala que eles fizeram testes em ratos, assim, e tipo, só dos ratos conseguirem fazer isso, eles aumentaram o tempo de vida dos ratos em, tipo, 30%, assim. Então ele fala, cara, a gente, assim, se a gente se cuidar direitinho, fizer esse tipo de coisa, eu conseguir mostrar o meu trabalho, tipo, e terminar os testes clínicos a tempo, assim, ele falou assim, cara, eu tenho certeza que a gente vai viver até os 100 anos, assim. E você começa a pensar, Hum. né? Porque a gente vive nesse dia a dia corrido de falar, não, mano, eu tenho que fazer isso, que não sei o quê. Aí você fala, putz, já tô com quase 30 anos, tal. Você começa a tentar tomar decisões de vida, né? Baseado em várias coisas dessa. E você pensar que você vai viver 100 anos, eu acho que muda a perspectiva de tudo, tira a pressa de várias coisas, né? E ele fala assim: eu quero que a gente Uhum. perdeu tipo, que nem pra nossa geração, perdeu nossos avós ainda é normal, né? Só que, tipo, até algumas gerações atrás, você se perder numa cidade era normal também. E hoje em dia, tipo, você nunca tá perdido. Você sempre tem um mapa, você sempre tem conexão à internet, você sempre tem um jeito de, tipo, voltar pro ponto, pra sua rota, pra onde você quer. Assim, ele Uhum. fala: Uhum. eu quero que essa parte da gente perder as pessoas por idade, assim, essas, sei lá, acho que só nos Estados Unidos são, tipo, 150 mil pessoas por ano que morrem por é, doenças relacionadas à idade. Ele fala: eu quero acabar com isso, assim. Muito da hora mesmo. Hum. Recomendo pro pessoal assistir os capítulos anteriores, né? E esse capítulo que saiu essa semana, que ele foi no Lex e no Joe Rogan também. Muito da hora. Mano, digita aí, No Trópicos. Se for trollagem, parabéns, vai ser a primeira trollagem que a gente recebeu aqui no No podcast. Tropics. No, não, digita no Google. Ah, No no Tropics tô Trópicos. ligado. No Tropics Joe Rogan. Eu não manjo, o que que é? Explica aí. No Tropics é um conjunto de coisas que você toma pra fazer bem pra saúde, né? Tem aqui, Best No Tipo, Tropics, não sei o aquele, quê. É, aquele ó. suplemento lá que os caras tomam de Sim. manhãzinha lá.
Eu, É. eu tinha até um amigo que tinha uma empresa disso, mas eu não sei, tipo assim, ó, tá ligado? Teanina, creatina, tem coisas. Nossa, nicotina. Tem bastante coisa que faz bem, assim, né, pra saúde, mas tem algumas coisas que eles ativam os genes que, tipo, realmente são os que causam envelhecimento das células. Porque tem várias coisas que vão mudando, e, lógico, eu não sou biólogo, geneticista, nunca vou conseguir explicar isso tão bem quanto o cara lá do podcast, mas ele fala que tem várias coisas que você começa a olhar, os genes eles são menos ativados, aí a quantidade de energia que a mitocôndria consegue produzir é menor. Tipo, tem várias coisas que, assim, é um processo que vai rolando e dependendo das substâncias e dos Hum. genes que você mexer, você consegue reverter isso, tá ligado? E, e aí ele fala também o que tá ao alcance da população média hoje em dia, né? É tipo assim, primeiro que ele fala que pra quem tem até 30 anos, ele fala que não faz muito sentido você ficar indo atrás desse tipo Posta de na tela lá, substância. cara, pra gente não ficar no Tropics. Mas, cara, é muito interessante você escutar isso, como ele fala, assim, você fala, não, mas você acredita que a gente daqui a uns anos vai estar vivendo mais de 100 anos? Ele, tipo, cara, não tenho dúvida nenhuma, assim, não tenho dúvida nenhuma. Hum. E aí eles, com ratos, eles têm todo um esquema que, tipo, o vírus que faz o delivery, né, das substâncias direto na célula, eles têm um negócio muito sofisticado, não é só uma injeção que você toma, tem vários métodos, né, de você Hum. acionar esses genes dentro do seu corpo e colocar as substâncias certas dentro da célula, assim. E, e é Pô, muito Franco, mas você interessante. esqueceu, acho que do principal, velho. É. Porque ele usa jejum, tá ligado? Pra Ah, ativar tem isso. isso. Não é É, só então. só não é só força bruta. Não, Explica aí um ele, pouco do. ele tem. É porque assim. Isso é a parte do tratamento que ele faz hoje em dia, porque ele trabalha na área. Não é que você consegue numa farmácia comprar qualquer uma dessas substâncias, assim. Mas do lado dele, o que ele fala bastante é, tipo assim, do meu dia a dia, o que eu faço geralmente. E eu não faço isso, ele faz, né? Mas ele geralmente ele pula uma refeição. Então esse cara ele come uma vez por dia, assim. E ele falou que faz muito bem para a saúde de vez em quando você pular um café da manhã, ou pular um jantar, assim, pular uma refeição para você deixar o seu corpo chegar num nível de desconforto. Porque o que ele fala assim, tipo, hoje em dia na nossa vida moderna e tal, a gente não sente desconforto. E o seu organismo ele se acostuma com isso e é, vários pontos relacionados ao envelhecimento, eles vêm disso, é da nossa vida. Lógico, as pessoas morriam também na época que eles corriam ali do leão, né? Hum. Mas ele fala que se a gente introduzir um pouco disso no nosso dia a dia, comer bem, fazer alguns jejuns de vez em quando, acho que não sei se precisa ser todo dia, fazer exercício, não fumar, tem tipo 5 ou 6 tópicos principais que ele toca dentro do podcast, né, que dá pra gente fazer no dia a dia, que só isso ele fala que já dá pra aumentar o seu lifespan, assim, tipo, pelo menos 10, 15%, assim. Acho que é da hora até comentar desse caso do David Sinclair, porque lá em Harvard, como que ele testou isso? Ele começou a fazer essa parte de jejum intermitente e foi muito totalmente desfocado do lado fitness, assim, não era por performance. Diferente, obviamente, tem muitos atletas de alto nível, até da Ronda Rousey, que na época ela estava como campeã do UFC, e ela começou a fazer, o Georges St-Pierre também, o Lex cientificamente também começou a fazer, mas o intuito dele era medir exatamente isso. Qual que era o que pesava, qual era a variável que pesava mais na hora de você ter a diferença de consumo de calorias. Era você consumir uma vez por dia, qual que era o grande diferencial? Você consumir tudo uma vez por dia e ter todo esse período de jejum, ou Uhum. você tentar fazer espaçadamente o déficit calórico. Tipo, qual que dava maior resultado? Ele percebeu que mesmo você atingindo o consumo de caloria total que você tinha em uma refeição, já dava, o seu corpo entrava em... E aí eu já não... Acho que já entram várias outras coisas que eu não consigo medir, mas nesse estudo foi interessante isso. Então, se vamos dizer assim, você consome 2.000 calorias por dia, você faz uma refeição de 2.000 calorias, você já estaria entrando nesse estado de ativação de anti-aging, assim, anti-envelhecimento dele explicando. E Mas aí eu acho que quantas é essa horas substância que ele quer. Desculpa, Hum, mas quantas horas você. Pelo menos o que eu falei. ouvi é que pelo menos 14 horas você tem que ficar em jejum para começar a ter qualquer
É. efeito de homeofagia, acho que chama. Que é tipo, as suas células elas começam a matar células que estão fracas e que potencialmente virariam câncer. É uma coisa assim, né? Então, é isso que, assim, imagina que no cronômetro, assim, os caras, tem muitos médicos que divergem nisso, assim, na hora exata, mas nunca, acho que sempre os caras falam 13, 14, nunca é Uhum, algo abaixo disso, assim, então não adianta você, sei lá, jantar, dormir e uhum, falar, tô beleza, não comi nada aham, sei lá, enquanto eu dormia, não é muito, é mais isso. Mas eu acho que é interessante por isso, cara, porque é, muitos médicos, assim, não tô. Médicos não, porque eu não quero usar isso como uma coisa assim, o seu médico recomenda. Mas eu acho da hora do sentido de pesquisador, assim. Muitos dos caras, dos pesquisadores, falam, tá, se a gente pensar que se a história da humanidade, do planeta Terra, do espaço, fosse um ano, o ser humano começou às 23 horas de dezembro, uhum. tipo, Do dia 31. do dia 31 de dezembro. É, ou seja, evolutivamente, a gente é bizarramente pouco, assim, a gente não teve muita adaptação, assim, a gente teve adaptação evolutiva, mas o quanto a gente está evoluindo agora em tecnologia, em sensores, em tudo que a gente consegue mensurar, é, foi muito mais rápido do que nosso corpo. Então, tipo, hoje a gente consegue. A gente não sabe ainda essas coisas, tipo, quanto a gente conseguiu evoluir. Tipo, é realmente melhor você só comer planta, por exemplo? Uhum, Qual que é o argumento disso? Se você olhar o intestino delgado de herbívoros, é muito mais parecido com o nosso. Ele é longo, vamos dizer assim, o intestino uhum, delgado, ele é bem mais extenso. Será que então a gente devia ser carnívoro? Ou, tipo, nossos dentes não foram feitos para isso? Mas será que não foi por causa da descoberta do fogo? Sei lá. uhum. E aí você começa a tentar, cara, balizar Difícil, com né? as suas. E aí, por exemplo, jejum. Até um tempo atrás, se você olhasse bodybuilder, come, come de 3 em 3 horas. Sei lá, velho. Porque o cara tem um surplus de caloria bizarro. Mas até onde isso é melhor pro seu organismo? E aí o Uhum, David Sinclair, que é esse pesquisador que o Franco acabou de mostrar, uhum, fala exatamente de curto prazo versus longo prazo. Sempre a performance dele, que ele tenta mensurar, é longo prazo, então é longevidade. Não necessariamente o melhor para uma performance, por exemplo, de um atleta. uhum, Então, tem atleta que funciona melhor como dieta carnívora. O cara só come carne. Entre eles, sei lá, Conor McGregor, Brock uhum, Lesnar. E depois tem os atletas, tipo, veganos que também têm uma performance, um output de nível olímpico, assim, ou top do seu esporte. Então, tem Tom Brady, Lewis Hamilton, Serena Williams, acho, entre outros. uhum. Então, cara, é legal esse bate-papo do David Sinclair. É o link que o Franco deixou no chat. Quem tiver outros links bons, outros caras bons do ramo, por favor, coloca aí que a gente dá uma olhada.